Deus quer alguém forte também que ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença a Sábado a todos. É um prazer estar aqui reunidos com os irmãos nesse sábado para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o conflito cósmico. Nós não vamos, neste momento, abranger todo ele, pois estaremos fazendo melhor ao longo da tarde. Mas hoje, nesta manhã, eu gostaria de estudarmos juntos com os irmãos o papel de Cristo neste grande conflito. Gostaria que os irmãos comigo abrissem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Segundo Samuel 15, nós vemos aqui a história de Absalão, sobre a sua rebelião. E a propósito, por que o assunto do conflito cósmico é tão importante? Nós sabemos que a Bíblia ela fala de vários assuntos. Na Bíblia nós encontramos as melhores biografias, encontramos conceitos sobre mordomia, negócios, família. Na Bíblia nós aprendemos como nos alimentar, aprendemos como trabalhar, como nos vestir, como viver em sociedade. A Bíblia é um guia que nos ensina tudo o que é necessário para nós vivermos bem nesta terra e como nos preparar para viver no céu. Mas apesar de todos os ensinos bíblicos que nós temos, há nela, além da letra, um tema que abrange todos os outros. Esse tema, dentre alguns desses temas centrais, está o assunto do conflito. De Gênesis ao Apocalipse nós o encontramos, mas ele não está de modo superficial como um conselho, por exemplo, o que comer, onde nós lemos que esse tipo de carne é limpa e esse tipo de carne é imunda, e ali nós podemos chegar às conclusões sem nos aprofundarmos muito. Mas assuntos como o conflito é um assunto que uma leitura meramente superficial não consegue identificar. Nós vimos na lição da Escola Sabatina desta manhã falando sobre o sumo sacerdote Josué, que está no livro de Zacarias. E ali conta-se aquela história, que na verdade foi uma visão que Zacarias teve do sumo sacerdote. E nessa visão nos mostra ele com umas vestes sujas no templo e Satanás à sua direita para lhe acusar. Nós sabemos que essa foi de fato uma visão que Zacarias teve, mas nós podemos compreender o que Deus quer nos ensinar através dessa visão. Deus usa a visão que Ele deu a Zacarias para nos ensinar algo acerca do conflito, nos ensinar que nós, como pecadores, estamos com as nossas vestes sujas e que por nós mesmos nós não podemos refutar as acusações de Satanás que está à nossa direita para se opor a nós e nos acusar dos nossas vestes estarem sujas. Ele nos faz pecar, nós maculamos nossas vestes e então ele nos acusa e nós não podemos refutar a sua acusação porque ela é verdadeira. E então o Senhor faz o quê? Dá ordens para que os anjos retirem as vestes sujas do sumo sacerdote e vista ele de vestes limpas. Então Deus nos ensina algo acerca do conflito que está em toda a Bíblia. E também no livro de 2 Samuel, capítulo 15, dos versos 1 ao 12, nós não vamos ler todos esses versos, mas nós lemos aqui a história de Absalão. E nós vemos que no verso 6, na metade do verso 6 em diante, diz assim, a minha versão diz: assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel.
Se você fizer a leitura, você vai notar que as pessoas ali em Israel se dirigiam ao rei quando tinha alguma questão em juízo. Precisava de tratar de algum negócio, então o rei decidia o seu caso. Mas Absalão, o que ele faz? Se coloca à porta para que quando as pessoas viessem buscar conselho do rei, ele então dialogava com essas pessoas. E nós vemos no verso o verso 4, Absalão diz assim, a escritura: dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Então, o que nós vemos aqui nessa história? Uma pessoa que queria ocupar a posição de outra. Ele queria ser juiz, ele queria estar no lugar do rei, para que as pessoas, ao invés de buscar Davi, buscassem ele. Então aqui, de fato, aconteceu essa história. De fato, Davi reinou e de fato Absalão tinha esses desejos, esses sentimentos no seu coração. Mas Deus ele quer nos ensinar algo além dessa história. Ele quer nos ensinar o assunto do grande conflito, do conflito cósmico. Satanás, nós bem sabemos que ele não tinha motivos para se rebelar como Lúcifer. Ele ocupava uma posição alta no reino de Cristo, no céu, mas, no entanto, ele acariciou sentimentos de rebelião no seu coração. Ele queria assumir o lugar de Deus. Convido os irmãos a verem isso comigo no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versos 12 e verso 13. O verso 12 diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Esse era o sentimento que Satanás ele acariciava. Lúcifer, na verdade, começou a acariciar sentimentos de desejo de supremacia. Ele queria exaltar o seu trono e se assentar no monte da congregação. Se nós analisarmos, vamos comigo no livro de Salmo, o Salmo 24. Salmo 24. O verso 7 ao 10. Nós não vamos ler todos os versos, mas diz assim, verso 7 e verso 8: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aqui são os anjos cantando para que haja uma entrada triunfal, digamos assim, de Cristo nos céus. Que nós vemos aqui no verso 8. Eles perguntam entre si neste cântico: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Jesus Cristo, ao ascender aos céus, ouve este cântico. E então nós vemos que para os céus, Jesus Cristo, ele é quem? Segundo esses versos, ele é Rei. E no verso que nós lemos de Isaías, capítulo 14, ele diz assim: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação. Nós podemos abrir também no Salmo 48. Salmo 48, versos 1 e 2.
Diz assim, verso 1: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte. A cidade de quem? Do grande rei. Diz aqui que o monte de Sião, que está dos lados do norte, é a cidade do grande rei. E nós sabemos que o rei é quem? Jesus. E de acordo com Isaías, nós vimos que Satanás, ele disse que exaltaria o seu trono, e no monte da congregação se assentaria aos lados do norte. Ele queria, na verdade, tomar o lugar de Cristo. Ele estava com inveja de Jesus. E nós vimos que depois que ele foi expulso, lá em Apocalipse fala que ele caiu, né? E mesmo aqui, no verso 12, como caíste desde o céu, em Isaías, ele foi expulso do céu e veio para a terra. E com essa queda, ele se tornou mais obstinado na sua rebelião, a ponto de desejar acusar e destruir o próprio Deus. Ele decidiu que ele tomaria essa decisão que ele queria, exaltar o seu trono, à força, se fosse necessário. E então ele começa a usar as suas armas de acusação, que ele já havia usado no céu, ele começa a usar aqui na terra. E vemos que o objetivo dele, aqui na terra, é o objetivo de destruir e também de mostrar para os seres celestiais que Deus ele não é justo. Porque agora, fazendo o homem pecar, qual é o argumento dele? O homem se rebelou. Eu me rebelei e fui expulso de onde? Do céu. O homem se rebelou, ele também deve ser expulso e destruído. Não deve haver esperança para ele. Assim como não há mais esperança para mim, para ele é a mesma coisa. Deus, ele deve ser justo. Então ele acusava o quê? A justiça de Deus. Acusava Deus de ser injusto se Deus não destruir o homem. E como ele desejava, na verdade, ser reintegrado ao céu, porque com a sua expulsão ele viu que, bem como nós sabemos, não existe felicidade afastada dos princípios de Deus. E ele, se rebelando contra os princípios de Deus, verificou isso. Porque se nós que somos seres caídos, depois de tanto tempo, conseguimos chegar a essa conclusão, imagina um anjo que é exaltado entre os anjos. Se mesmo Adão já tinha uma capacidade incrível, imagina Lúcifer. Ele viu que os resultados da sua rebelião não trariam felicidade para ele, não traria aquilo que ele estava buscando. Então ele desejou ser reintegrado ao céu. Mas Deus não poderia aceitá-lo de novo ao céu, por quê? Porque ele não havia se arrependido verdadeiramente. Nós podemos ver isso no Patriarcas e Profetas, e nós veremos um pouco mais hoje à tarde. Mas então o que ele pensou com seus anjos? Fazendo o homem pecar, quem sabe Deus não tente salvar o homem e haja um resgate para ele, e então, para que ele seja justo, haja uma esperança para mim também. Porque agora, se Deus salvar o homem que se rebelou, ele dizia, deve me salvar também, porque eu também me rebelei, e se há esperança para eles, há esperança para mim. E ele conseguiu fazer com que o homem caísse. E então acusava a justiça de Deus, querendo ser reintegrado ao céu. E reclamava esse direito de ser perdoado. Se Adão for perdoado, ele também merece ser perdoado. E dentre as suas acusações contra Deus, ele acusa Deus de ser arbitrário. O que é ser arbitrário? É exigir algo meramente por um interesse egoísta. Por exemplo, Deus exigir adoração simplesmente porque Ele é Deus. Então Ele exige que todos o adorem por causa da sua supremacia. Essa é uma acusação de Satanás. Mas Deus,
nós vamos ver que ele mostra que nenhuma dessas acusações tem fundamento e são verdadeiras. Deus foi acusado de ser egoísta, de desejar adoração simplesmente para satisfazer um amor próprio. Ele também acusava Deus de ser irracional com as suas exigências. Afinal, somos todos anjos, disse lá no céu. Para que precisamos de regras, de leis? Precisamos de liberdade. Deus está restringindo a nossa liberdade. Era a sua acusação. Dizia que não fazia sentido, não tinha razão de existir regras, de existirem as leis. E todas essas eram algumas das acusações dele. Nós vemos no Desejado de Todas as Nações, na página 756, a seguinte declaração: até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não for ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo santos seres não lhe compreenderam os princípios. Não viram claramente a natureza da sua rebelião. Então, mesmo durante tantos anos, séculos, até milênios, não foram suficientes para remover e esclarecer todas as questões que estavam envolvidas nesse conflito. E então, até a cruz, nos dias do Desejado de Todas as Nações, que o caráter de Satanás não fora totalmente compreendido pelos seres santos. E por que isso? Porque eles não conheciam nada dessas coisas. Eles não conheciam, por exemplo, a difamação. E foi uma das armas que Satanás ele usou muito, e ainda usa, de dizer algo por trás e em fazer as suas insinuações. Nós vemos isso no Éden. Ele chegou para Adão e Eva e disse: não é assim que Deus disse? Né? E ali ele coloca o que Deus disse misturado com o que ele diz, e ele consegue enganar. E assim foram várias questões que ele foi seduzindo e lançando as suas ideias, que até a cruz não foi totalmente compreendido. Nós podemos extrair aplicações para nós com isso. O livro Conselhos sobre Educação, na página 341, diz assim: quando damos ouvidos a uma difamação contra o nosso irmão, somos responsáveis pelo mesmo. Nós vimos que Eva, quando ela estava no jardim, ela deu ouvidos à serpente. Ela sabia que não era assim que Deus disse, mas ela continuou ali. E foi dando os ouvidos àquelas insinuações e àquela difamação do caráter de Deus. Porque na verdade Satanás não estava fazendo outra coisa senão usar a sua arma da difamação, dizendo que Deus era mentiroso, e além disso estava dizendo que Deus estava restringindo a felicidade deles. Por quê? Porque Deus não queria que eles fossem como Ele, e por isso impediu que eles comessem daquele fruto. Portanto, nós temos outra citação que está no mesmo livro, na página 89, que diz assim: um olhar, uma palavra, mesmo uma inflexão da voz, podem ser a expressão da falsidade, cravando-se qual seta farpada em algum coração, infligindo-lhe ferida incurável. Isso é muito importante, porque seres santos, mesmo se posicionando ao lado de Deus e de Cristo, não estavam compreendendo todas as questões envolvidas no conflito. Eles ouviram a difamação que Satanás fez, mas não compreendiam plenamente se aquilo tinha fundamento ou não. E isso levou não um ano ou dois, não uma semana, não um mês, não um ano, mas levou milênios. E até a cruz, eles não haviam compreendido plenamente todas as questões envolvidas. E nós podemos extrair uma grande lição para nós, porque mesmo com a inflexão da nossa voz, ou uma expressão da falsidade, nós podemos infligir assim uma ferida incurável. Assim, uma dúvida, uma difamação,
pode ser lançada sobre uma pessoa por intermédio da qual Deus iria realizar uma boa obra, prejudicando-lhe a influência e destruindo-lhe a utilidade. Mas, afinal, como a cruz ela é um símbolo de liberdade, como que a cruz resolveu essa questão na mente dos anjos a respeito da difamação? Diz o livro Patriarcas e Profetas, o livro Desejado de Todas as Nações, na página 760, o seguinte: com dor e espanto contemplou o céu a Cristo pendente da cruz, o sangue a correr das fontes feridas, tendo na testa o sanguinolento suor. Todo o céu se encheu de assombro, quando em meio de suas terríveis sofrimentos, Cristo ergue a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, no entanto, quem estavam ali? Seres, homens, formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida do unigênito Filho de Deus. Que cena para o universo celeste! O universo todo contemplando aquilo. E agora eles veem o fruto dos princípios que Satanás ele tinha dito que seriam melhores. O fruto da difamação dele, em que resultou? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 12, verso 32. João 12, verso 32. Diz assim: E eu, quando for levantado da terra, o que diz depois disso? Todos atrairei a mim. Esse todos implica mais do que somente os homens. Esse todos quer dizer que não somente os homens, mas todos seriam atraídos para ele quando ele fosse erguido da terra. Nesse momento, na cruz, ficou patenteado realmente à vista de todos os anjos o que resultaria nas defamações que Satanás havia incitado. O livro Caminho a Cristo diz assim: a vida do Salvador do mundo não foi uma vida de comodidade e dedicação ao próprio eu. Do contrário, ele era perseverante e se esforçava nos seus trabalhos, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. Desde a manjedoura até o Calvário, ele trilhou a cena de abnegação, não procurando fugir das tarefas difíceis, nem das penosas viagens e exaustivos cuidados e labores. Disse ele, em Mateus 20, 28, Jesus ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Era este o único e grande objetivo da sua vida. Tudo mais era secundário a essa decisão, essa resolução que ele havia tomado. Sua comida e bebida era fazer a vontade de Deus e consumar a obra de Deus. O próprio eu e o interesse próprio não tinham parte alguma em seu trabalho. Então, para que tudo isso? Jesus passar por tudo isso. Essa vida de entrega. Diz o mesmo livro Desejado de Todas as Nações, na página 24: Satanás declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. É uma outra acusação que Satanás faz. Ele diz que eu e você nós não podemos guardar os mandamentos de Deus. Jesus devia patentear esse engano. Então, uma das obras que Jesus veio realizar, além da nossa salvação, foi demonstrar a todos, e esse todos não somente a nós, porque Jesus acusava isso aos anjos,
Assim como nos diz lá em Zacarias, que ele estava à mão direita de Josué para o acusar. Jesus veio para mostrar que essa acusação ela não é verdadeira. Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Na página 929 do Comentário Bíblico, volume 7, fala assim: a obediência de Cristo a seu Pai é a mesma requerida do homem. Jesus não veio ao nosso mundo para prestar obediência de um Deus menor a um maior, mas como homem obedecer à santa lei de Deus e desse modo ser o meu e o seu exemplo. O Senhor Jesus desceu à terra não para revelar o que Deus poderia fazer, mas o que o homem poderia realizar através da fé no divino poder para auxílio em toda emergência. Então nós podemos ver que à luz do conflito há muitas questões em jogo. E Jesus, na cruz, ele retirou em grande parte essas difamações de Satanás da mente dos seus seres. E Cristo provou na sua vida de que é possível sim obedecer aos mandamentos de Deus. Porque ele assumiu a nossa natureza e ele venceu, como eu e você podemos vencer. Mas existem ainda mais questões em jogo nesse conflito. E nós estaremos vendo hoje à tarde qual é o meu, o seu, qual é o papel da Igreja de Deus nessa terra em meio ao conflito e como é importante que nós hoje tomamos uma decisão, assim como Cristo ele decidiu. Diz aqui que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E isso era o pensamento que dominava toda a sua vida. Que esse também seja o pensamento que domine a nossa vida nesse dia e ao longo da nossa vida. Minha oração em nome de Jesus. Amém.